Helena Kolbaniskova é ucraniana e mora na Alemanha. E foi condenada por um juiz da cidade de Colônia a uma multa de cerca de $964, são 900 euros. Na verdade, o juiz queria, inicialmente, a condena à prisão. Mas aí, considerando que ela está desempregada e tem filhos, ele falou, não vai para a cadeia, vai pagar uma multa de 900 euros. E aí, 900 euros hoje dá mais de 5 mil reais, quase 6 mil reais, né? E aí, por que ela foi condenada? Ela foi condenada porque disse que a Rússia está ajudando a acabar com a guerra na Ucrânia. Isso numa manifestação ali, pequena. E aí, o juiz decidiu que Helena Kolbasnikova representa uma ameaça à paz pública por ter feito um discurso em um protesto pró-Rússia. Esse protesto os alemães têm feito. Não são nem exatamente pró-Rússia, mas são contra o envolvimento da Alemanha na guerra da OTAN contra a Rússia. A Alemanha, claro, faz parte da OTAN. E aí, o tribunal em Colônia emitiu esse veredito decidindo que ela estava tornando-se um perigo, uma ameaça à paz pública na Alemanha. Esse protesto foi no ano passado, hein? Vale notar. E a Kolbasnikova disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia era necessária e disse a um canal de televisão, ali no protesto, que a Rússia não é um agressor. Um juiz determinou que esses comentários da mulher de 48 anos eram evidências suficientes para mostrar que ela havia violado as leis alemãs. Não é porque ela fez um comentário sobre uma situação internacional. Se ela tivesse dito... ela é ucraniana, hein? Detalhe, ela é ucraniana. Se ela tivesse dito, não, o Zelensky está com toda a razão, não haveria problemas. E mais, se ela tivesse elogiado o Zelensky ou elogiado o Putin, o que ela não fez, mas ainda que tivesse, não é a Alemanha uma democracia, um símbolo de democracia? Uma senhora num protesto contra o envolvimento da Alemanha na guerra, e são vários, na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, são vários os protestos contra, mais do que o envolvimento na guerra, contra a percepção, que de resto é óbvia, de que esses países importantes estão hoje reduzidos à condição de vassalos dos Estados Unidos. São estados vassalos de Washington. Inclusive a Itália. A senhora Giorgia Meloni foi eleita dizendo que, por que não seremos aqui apenas um satélite da União Europeia e a política externa, tudo balela. Inclusive deve sair agora, pretende sair, depende do parlamento italiano, pretende sair lá da nova Rota da Seda, porque o Biden mandou. Saiam. Como ele disse para a Alemanha, feche as torneiras do gasoduto russo. Depois, não satisfeito, mandou explodir o gasoduto russo e agora está dizendo que foi a Ucrânia. E aí, como dissemos ontem, Zelensky, nós te entupimos de dinheiro e de armas. Então agora se assume abacaxi aí. Não reclame da gente afirmar que foi a Ucrânia que explodiu o gasoduto. Não foi. Não foi. Foram Estados Unidos e Reino Unido.
que explodiram o gasoduto. Então essa senhora... E é interessante, a sentença é ridícula, né? É uma sentença típica, já que estamos falando do judiciário alemão, é uma sentença típica do nazismo. Isso aconteceria, claro, seria pior, né? Mas se alguém tivesse dito algo contra a política externa de Hitler. Mas o judiciário veria como crime, e agora viu como crime. A diferença está na pena, né? No nazismo, a pessoa seria, na melhor das hipóteses, enviada para um campo de trabalhos forçados e, na hipótese mais provável, seria morta. Hoje isso não acontece, mas a consideração é a mesma. A de que ali há um crime. Que porcaria de democracia é essa? E ela disse que ela vive e dirá a verdade. Diz que é uma ativista da paz. Isso do lado de fora do Tribunal Distrital de Colônia, depois do julgamento, depois de condenada. E afirmou que se considera inocente e que estava pronta para ser punida se isso levasse, olha a expressão que ela usa, hein? A libertação da Ucrânia dos nazistas. Ela está dizendo que os nazistas estão no poder na Ucrânia. E por isso, como ucraniana, ela apoia a ação russa. Você pode discordar inteiramente, você pode concordar parcialmente, concordar inteiramente, não importa. É a opinião de uma ucraniana que vive na Alemanha. E aí o judiciário alemão decide que isso é um crime e que aquela mulher desempregada, com filhos, com quase 50 anos de idade, é uma ameaça à paz. Não é à toa que a Alemanha tem hoje o Olaf Scholz, né, na chefia de governo. Um sujeito que ouviu do Biden ali no jardim da Casa Branca: a Alemanha vai fechar o gasoduto. E ele calado. Eu fico pensando um De Gaulle ouvindo aquilo, né? Ele viraria e diria: o que você está dizendo? Isso é uma decisão da França. Se fecharemos ou não, nós decidiremos. E essa deveria ter sido a resposta do Scholz. Essa é uma decisão da Alemanha. E continuou. Inclusive, a mando dos Estados Unidos tentou fazer o Brasil fornecer munição para os Leopardos, né, os tanques que foram mandados para a Ucrânia, tanques alemães. Não é por acaso que há esse tipo de posição de uma ucraniana. Porque o que ela está enxergando é que o povo ucraniano é vítima de uma grande ação internacional, e ela menciona 2014, os ataques das forças ucranianas contra Donbass, Donetsk. Ataques que começaram a ser feitos depois do golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos, com participação direta da senhora Victoria Nuland, que inclusive admitiu no Senado dos Estados Unidos que seu país instalou na Ucrânia laboratórios biológicos e não foi capaz de negar que esses laboratórios podem produzir armas biológicas. Houve um golpe. E pouco depois desse golpe, há a chegada ao poder do Zelensky, que basicamente ficou com as seguintes opções: você vai aderir e permanecer, ou você não vai aderir e será removido, de qualquer maneira. E quando ela fala em nazistas, ela está se referindo ao fato de que hoje o regimento, não é mais batalhão, é regimento, Azov, está integrado ao Ministério da Justiça da Ucrânia.
E agora, paralelamente a isso, descobrem finalmente o documento do FBI que fala que Biden, enquanto vice-presidente de Barack Obama, recebeu 5 milhões de dólares da Ucrânia, assumiu responsabilidades no governo Obama referentes à liberação de recursos para a Ucrânia, empregou seu filho Hunter Biden, sem nenhuma experiência, em uma empresa que lhe pagava $1 milhão por ano, e o próprio FBI atesta aquilo que saiu na imprensa, que Biden condicionou a liberação de $1 bilhão para a Ucrânia, dinheiro dos Estados Unidos, condicionou a remoção de um promotor que estava investigando a empresa onde seu filho trabalhava na Ucrânia. O promotor foi removido, o dinheiro foi liberado. Isso veio à tona quando houve a descoberta daqueles e-mails do Hunter Biden. E aí, o grande papelão da imprensa dos Estados Unidos, que escondeu, jogou para debaixo do tapete e abraçou rapidamente a ideia de que era uma conspiração russa contra o Joe Biden, que já era então candidato à presidência dos Estados Unidos em 2020, quando isso veio à tona. É um jogo muito pesado e é interessante, Ronald, Guilherme e todo mundo que está com a gente, é interessante o que está acontecendo na Europa e com a imprensa europeia, né? Não só com a dos Estados Unidos, que aquela que é corporativa, né, tornou-se um monte de mentira panfletária, né? Um negócio cretino, porta-voz de governo, né? Isso é o antijornalismo. E aí... e no Brasil é interessante como muita gente fica oriçada quando sai algo na imprensa europeia falando do Brasil, como se aquilo, ou na imprensa dos Estados Unidos, como se aquilo fosse a palavra final sobre o assunto. E aí o L'Express diz que o Lula ignora o Zelensky, não quer saber do Zelensky, e, no entanto, faz homenagens ao Maduro. Não é? E aí muita gente reproduziu esse raciocínio. Primeiro, o Brasil, por intermédio de seus diplomatas, o Brasil acertou o encontro do Lula com o Zelensky no Japão. Para um domingo, dia do encerramento da cúpula do G7. Quem não compareceu ao encontro foi o Zelensky, que depois ainda tentou ser irônico, dizendo que o Lula deve ter ficado decepcionado por ele, Zelensky, não ter se encontrado com o presidente brasileiro. Ou seja, ali não foi o Brasil, ou particularmente o Lula, o responsável por não ter ocorrido o encontro. O Zelensky não foi. Inclusive, quando houve a informação vai atrasar, aí o Lula conversou com dirigentes do Vietnã e depois, então, ficou esperando o Zelensky, que não veio, não apareceu. Agora, de fato, fazer loas ao Maduro, né? É um negócio sem pé nem cabeça. Mas também é sem pé nem cabeça loas ao Zelensky, que são sem pé nem cabeça. Mas o Maduro calou toda a mídia de oposição. Lamentavelmente, o Zelensky fez a mesma coisa. Canais de televisão foram fechados, os que eram de oposição, jornais desapareceram ou
aderiram ao governo. Não havia alternativa. Fez a mesma coisa. Até mesmo os integrantes do clero ortodoxo foram perseguidos, inclusive algumas das principais autoridades ortodoxas na Ucrânia, hoje convivem com uma tornozeleira eletrônica. Não porque tenham sido condenadas essas pessoas, mas porque são vistas como perigosas, porque fazem parte de um clero ortodoxo que, de certa maneira, estabelece ali um vínculo, um ponto de convergência entre muitos ucranianos e muitos russos. Embora na Ucrânia haja mais católicos romanos do que ortodoxos. Mas há uma população ortodoxa importante. Então, se é descabida a loa ao Maduro, é descabida a loa ao Zelensky. Como é descabida qualquer loa ao Putin. Isso que o juiz na Alemanha resolveu fazer, o Putin e o Zelensky fazem. Se alguém começa a falar contra a guerra na Rússia, há punição, há perseguição, pode haver até prisão. Na Ucrânia também. Agora, na Alemanha, que não está em guerra, e trata uma senhora que deu a sua opinião, e detalhe, com mais direito de qualquer outra ao redor, porque ela é ucraniana, só não foi presa porque está desempregada e tem filhos. Mas recebeu uma multa que ela, aliás, já disse não pode pagar. Não tem dinheiro para pagar. E o que chama a atenção, a maneira, inclusive, como a imprensa alemã trata o assunto, né? Debochando da mulher, né? Inventando rótulos. E quando ela diz, ela fala do combate aos nazistas na Ucrânia, imediatamente vem a Deutsche Welle para dizer, olha, a mesma narrativa dos russos. Que seja, é uma opinião de uma senhora numa praça pública. A condenação é uma vergonha para o judiciário alemão e para a Alemanha, para o atual momento da Alemanha. Uma vergonha. É uma decisão, repito, que teria sido tomada pelo judiciário nazista. A diferença, claro, é a pena, né? Uma diferença vital, literalmente vital. Agora, sim, é uma questão de vida ou morte. Ela teria sido morta na Alemanha nazista. Hoje não é isso. Mas o fato de haver a condenação é indecente. Mas a imprensa que se porta assim é a mesma que bate palmas para o que está acontecendo com o jornalista que fez o mais importante trabalho no jornalismo do mundo no século XXI. Ele não é o melhor jornalista do mundo, ele não é o mais importante na sua carreira, mas ninguém fez trabalho mais importante do que Julian Assange, que revelou toda a podridão com fachada de democracia, mas a podridão que há nos porões do Estado de Segurança dos Estados Unidos, o gigantesco, incomparável esquema de vigilância e espionagem, do qual, aliás, o Brasil foi vítima na época, porque ao espionar a presidente brasileira, isso, obviamente, foi uma agressão à soberania brasileira. Ao espionar a Merkel, Dilma e Merkel foram espionadas. Foi uma agressão ao povo alemão.
E os Estados Unidos fizeram isso no governo do Obama. Fizeram antes, continuaram fazendo depois dos pedidos de desculpa, porque veio à tona. O sujeito que trouxe informações da NSA, Edward Snowden, se for para os Estados Unidos, corre o risco até de condenação à morte por traição. E ele está na Rússia, e não era o país que ele teria escolhido, mas era o país onde ele sabia que não seria preso e não seria extraditado. E um país que não sofreria pressões para extraditá-lo. Tentaram até pressionar, mas o Putin disse não. E ele é vigiado na Rússia, claro. Também pelos russos. Mas, se voltar para os Estados Unidos, corre o risco de ser condenado à morte. O Trump não teve coragem de levar adiante seu plano inicial de perdoar o Snowden. Porque quando ele levantou essa hipótese, ele era presidente, dentro do próprio Partido Republicano, disseram ao Trump: se você fizer isso, não conte com financiamento para a reeleição, não conte com apoio financeiro lá, as campanhas são bancadas pela iniciativa privada. Isso foi dito ao Trump. Se perdoar o Snowden, porque republicanos e democratas são a mesma coisa quando se trata de política externa. A mesma coisa. As diferenças estão em questões internas. Você tem dissidências aqui e ali, mas basicamente ambos estão abraçados com o estado de segurança e com os trabalhos perante a Constituição dos Estados Unidos ilegais, feitos pelo FBI, pela CIA, pela NSA e pela inteligência militar. E Julian Assange foi o cara que tornou essas informações do Snowden públicas, mas fez muito mais do que isso. Quando ele começou a trazer informações sobre paraísos fiscais, conta de governantes corruptos, a imprensa bateu palmas. Ganharam Pulitzer com base no trabalho do Assange. Gente que nunca fez uma investigação no seu trabalho de jornalista. Ganhou Pulitzer por causa do trabalho do Assange. E como diz o Greenwald, um cara que ganhou e mereceu ganhar o Pulitzer, não há trabalho mais importante no século XXI, no jornalismo ocidental, do que aquele que foi feito pelo Assange. Pode haver tão importante quanto, mas mais importante não. Só que quando o mesmo Assange mostrou ações ilegais de Hillary Clinton como secretária de Estado, a imprensa americana voltou-se contra Assange, começaram a persegui-lo, tanto o governo dos Estados Unidos quanto a imprensa americana. A imprensa da Europa Ocidental abraçou a causa contra Assange, principalmente no Reino Unido. Uma vergonha. Guardian, BBC, mergulharam na mesma lama em que já estavam New York Times, Washington Post, NBC, todos contra Assange, ou seja, todos contra o jornalismo. Jornalistas. E nenhum deles está levantando a voz para a extradição, que agora está mais próxima do que nunca. Ele pode pegar 175 anos, ou seja, prisão perpétua na prática nos Estados Unidos. O Assange. O Snowden pode ser condenado à morte.